Durante esta semana, meus queridos, nós tivemos na 4ª Conferência de Exposição Bíblica a Palavra da Videira. Enquanto esta semana passou, nós aprendemos quase metade do livro de Eclesiastes. Eu entendi algo que não tinha como não ver assim. Muito do que alguns falam sobre este livro não tem nada a ver com o que está no contexto. E essa semana nós tivemos a oportunidade de ver uma explanação diante daquilo que realmente o texto quer dizer, segundo aquilo que Deus determinou. Nós somos muito gratos pela presença do Davi conosco. Hoje de manhã estivemos também com a EBD com ele. E agora, então, vamos para a última mensagem. E todas as que tivemos esta semana, você poderá acompanhar no canal da conferência, certo? E a primeira e a segunda, inclusive, já estão lá, online à sua disposição. Deus nos abençoe. Davi. Obrigado, pastor. Boa noite para todos. Pastor, quer usar a Bíblia hoje ou não? Pode levar. Tá bom, valeu. Como tem sido gostoso esse tempo juntos com os irmãos esses dias. E nesta noite, mais umas 2 horas da manhã, se der certo, o meu voo vai partir para Brasília, de Brasília para Campinas, de Campinas para casa por volta das 11 horas da manhã. Amanhã eu chego em casa, depois de passar essa noite, se eu chegar, porque a vinda para cá, como muitos sabem, demorou 34 horas, então eu espero que seja mais fácil. E é importante, na quarta-feira, à noite, para quinta de madrugada, eu e minha esposa iremos para ministrar durante 3 semanas na África, na Quênia e Uganda, além de conferências com o povo, também investindo na vida dos nossos ministérios da Palavra da Vida, nossos missionários. Esse fim de semana foi um fim de semana muito especial lá em Atibaia, porque celebramos 60 anos de Palavra da Vida no Brasil. Tem mais de 75 no mundo, mas aqui foi o primeiro lugar onde o ministério foi implantado. Tem vários ex-alunos aqui que nós vamos tirar uma foto logo após a mensagem, que deve ser por volta das 10, 10:30 da noite. E você chega aqui, nós vamos tirar a nossa foto de ex-alunos, tá bom, irmãos? Eu agradeço de coração essa igreja tão querida que conhecemos pela primeira vez. Embora alguns de vocês nós já conhecemos e vimos em outros lugares. O que nós faremos é bem diferente do que eu faria normalmente como visitante, pregador numa igreja. Seria algo mais genérico, algo que atingisse de forma geral mais pessoas, talvez na área da família, que tem sido nossa prática. Mas, excepcionalmente, para encerrar a conferência, que nós já encerramos ontem à noite, eu prometi que nós iríamos abordar pelo menos um texto da segunda parte do livro. Os irmãos que estiveram aqui já ouviram 7, 8 mensagens já no livro de Eclesiastes. Chegamos na metade do livro. Mas eu gostaria de abordar, só para colocar água na boca dos irmãos, desse livro maravilhoso, contemporâneo, tão necessário em nossos dias, como nós descobrimos esses dias. Eu chamo esse texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículos de 1 a 9, à vista do alto. Convido você a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7. Essa mensagem talvez seja bem diferente da maioria que você já ouviu na sua vida, porque vai ter um efeito metralhadora. Nós ouviremos uma série de conselhos, como se fosse de pai para filho, que iniciam a segunda metade, exatamente a segunda metade desse livro. O advento da Google Earth, que muitos talvez já instalaram no seu computador, faz exatamente isso. Nos dá a perspectiva do alto. Talvez você entrou e tentou achar a sua casa.
Você foi descendo, até encontrar exatamente onde você mora. E talvez grande foi a sua surpresa ao descobrir que seu vizinho, que mora tão próximo e que se diz seu amigo, tem uma piscina e nunca te convidou para nadar na piscina dele. Você percebeu isso pela perspectiva do alto. Talvez um riacho que passa perto da sua casa, você nunca percebeu isso. Não é só Google Earth que faz isso, também drones fazem isso. Hoje a gente tem que tomar cuidado com o que nós fazemos no nosso quintal, em qualquer lugar, porque é capaz de ter alguém que está voando por cima, tirando foto do que você tem em casa, na garagem e outros lugares. A perspectiva do alto é uma das maneiras de se definir sabedoria bíblica. Sabedoria, a palavra hebraica, literalmente traz a ideia de jeitão. É uma palavra bem brasileira. Só que é jeitão não para chutar uma bola e colocar um efeito para entrar no gol. Ou talvez jeitão como a minha esposa tem de fazer colchas, quilting, de patchwork, maravilhosa. Ela faz para cada filho que casa e cada neto que nasce. Ela só costura o tempo todo. 6 filhos, 14 netos. Às vezes eu passo meses sem ver a minha esposa. Ela está lá na sala de costura, tentando fazer. Mas ela tem um jeitão todo especial. Alguns quilts que ela faz, esses, como se chama? Colcha de retalhos. Tem mais de 2.000 peças. Ela tem jeitão de artesã. A palavra hebraica, chokma, aplicada à vida, significa jeitão para viver. Ter êxito na vida. Porque nós adquirimos, como aprendemos essa semana, a perspectiva do alto, sobre o que realmente tem valor. Tiramos a venda que ofusca a nossa visão da eternidade, porque a nossa tendência é viver para aqui e agora. Essa é a tendência principal do jovem. Espera-se com uma certa maturidade que a gente começa a medir as consequências das nossas ações. Mas nossos filhos não fazem isso muitas vezes. Nós precisamos colocar, como já falamos, uma cabeça mais velha sobre ombros mais jovens. No livro de Eclesiastes até agora, nós temos visto predominantemente a perspectiva horizontal, debaixo do sol. A frase que ele repete mais ou menos 35 vezes no livro. É a perspectiva de alguém que está dentro do labirinto da vida. Que não percebe as entradas, não percebe as saídas, porque ele está preso ali dentro. Essa perspectiva é deprimente. Essa perspectiva decepciona. Quando o autor fala dessa perspectiva, ele não vê esperança. É como se ele tivesse preso dentro de uma matriz, que ele não percebe onde estão as paredes, ele não tem um mapa do labirinto. Mas quando nós chegamos no capítulo 7, versículo 1, a perspectiva muda. Claro que ao longo do livro até agora, pelo menos 3 vezes, ele já injetou a perspectiva de cima, ele não quer nos deixar cair no desespero. Quem sabe alguém se suicide. Ele já fala, há uma solução, há esperança debaixo do sol. Quando nós entendemos que Deus nos presenteia com todo novo dia, comida, bebida, a oportunidade de trabalhar. E quando isso é feito em nome dele, para a glória dele, com vistas à eternidade, a significado, a realização, sabemos que cada copo de água que nós damos em nome de Jesus não é em vão, será lembrado para todos sempre.
Mas quando nós chegamos no capítulo 7, nós que somos que nem ratos vendados dentro do labirinto da vida, adquirimos uma nova perspectiva, a perspectiva por cima do sol da sabedoria. Se você quiser contar, vai descobrir que 13 vezes, só no capítulo 7, a palavra sábio ou sabedoria se usa. Esse é o tema. Repetição, alunos de estudo bíblico. É uma das chaves que destranca o significado. Mas antes de entrarmos só em 9 versículos, de conselhos de sabedoria de um pai para o filho, porque a vida sim, Senhor, tem significado. Vamos lembrar o que nós já vimos e para aqueles que não estiveram conosco esses dias. Nos capítulos 1 e 2, o autor deu um chute nos suportes em que tantas pessoas insensatamente dependem para ter significado na sua vida. Ele chega à conclusão como cientista, nada debaixo do sol permanece, pelo menos a gente, e nada satisfaz o vazio tamanho Deus em nosso coração. No capítulo 3, através de uma poesia sobre o tempo, há um tempo para nascer, um tempo para morrer. Mas ele mostra frustração, porque eu não sei que horas são. Só Deus sabe, ele não fala para mim. Ele colocou a eternidade dentro do meu coração para provocar uma curiosidade para subir acima do sol. No capítulo 4, ele nos desmontou na área do trabalho. Ele desmascarou a futilidade de viver sua vida para trabalhar. Trabalho é muito bom, é para ser curtido, apreciado, agradecido a Deus pelo trabalho. Mas trabalho não é o fim, trabalho não é seu Deus. Nós trabalhamos para viver, nós não vivemos para trabalhar. Aprendemos que nós precisamos aprender a curtir o fruto do nosso trabalho em família. E não perder a família por causa do nosso trabalho. E finalmente, nos capítulos 5 e 6, ele põe dedo na carteira da gente. Continua desmontando e desmascarando a vaidade desse mundo, uma vida vivida com a filosofia: quem morre com mais brinquedos ganha. O quê? Nada. O mesmo lote do cemitério local para o rico e para o pobre. Então, Eclesiastes, mais que qualquer outro livro da Bíblia, é filosófico. A vida não examinada não vale a pena ser vivida, porque se equivale a um hamster dentro de uma roda viva. E nós temos feito isso. Pare! Pense! Avalie! Por que você faz o que você faz? Qual é o significado da sua vida? Ele já demonstrou que tudo debaixo do sol é transitório e vazio. Mas a perspectiva por cima do sol mostra que tudo tem significado, até os mínimos detalhes da vida, e isso nos dá significado. Quando feito em nome de Jesus, para a glória de Deus, até mesmo beber e comer com sua família, ir para o seu serviço, dar duro no seu trabalho, será eternamente galardoado. Mas agora olhe no final do capítulo 6 e nós vamos entrar no nosso texto. No final do capítulo 6, ele faz uma pergunta. A pergunta nós diríamos que é retórica. A resposta implícita, ele não quer que a gente responda, mas reflita. Versículo 12, olhe na sua Bíblia do capítulo 6. Diz assim:
Quem sabe o que é bom, essa palavra-chave, para o homem, durante os poucos dias da sua vida de vaidade, aquela palavra-chave, os quais gasta como sombra, passa tão rápido, desaparece, aquele vapor, fumaça, aparece e desaparece. A primeira pergunta, então, quem sabe o que é bom? A própria pergunta pressupõe que há significado na vida. Porque se tudo é só produto do tempo e do acaso, o que adianta? Que diferença faz? Mas se há diferença mesmo entre o mal e o bom, então isso significa que existe um Deus que determina o que é bom e o que é mal. A segunda pergunta, quem pode declarar ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? A resposta a essas duas perguntas é a mesma. Deus. Deus que criou esse universo, Ele que diz o que é bom, Ele determina o que é bom. Existem absolutos, sim, meu amigo, nesse mundo pós-moderno, em que as pessoas declaram absolutamente que não existem absolutos, que é um contrassenso. É impossível você ser um pós-modernista coerente. Porque para afirmar qualquer crença numa doutrina de não absolutos, você tem que crer nisso absolutamente. É um contrassenso. Existe bom sim. Existe significado na vida sim. O livro vai terminar dizendo, diferente do que ele começou, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Não. Tema a Deus, honre a Deus, viva para Deus, porque Ele vai trazer tudo o que você fez na vida para juízo. Tudo será avaliado que você fez na vida. A pergunta levantada no final, as duas, do capítulo 6, nos leva para o capítulo 7 e a segunda metade do livro. Essa vai ser a chave para você voltar a estudar essa segunda parte do livro. Como viver uma vida sábia. Ou seja, significativa. Que não termina com tanta areia passando pelos seus dedos. Construindo castelos na areia, só para ver as ondas do tempo levar tudo embora. Como viver uma vida boa, ou seja, bem-sucedida, não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Durante toda a eternidade, a perspectiva do alto. Para isso, no capítulo 7, nós encontramos uma série de conselhos. Parece agora que caímos no meio do livro de Provérbios. E faz sentido, porque Salomão é autor de ambos. Eu gosto de considerar, e são muito mais do que 6, nós só vamos tratar isso, porque o pastor falou até 10h30, realmente tem que parar. O próprio fato de que Salomão fala que uma coisa é melhor que outra coisa. Que ele define o que é bom e que tem significado. Já desmonta a filosofia humanista, secular, materialista debaixo do sol. Ele está dizendo, tem significado sim, meu amigo. Você pode viver melhor. Todo bom pai quer isso para o seu filho. Nós queremos que os nossos filhos construam sobre os nossos ombros. Que tenham uma perspectiva maior e melhor. Se você é um bom pai, você quer que seu filho seja melhor e maior que você. Então vamos ouvir essas instruções como se fosse de pai para filho. Algumas palavras aqui, alguns conselhos vão parecer bem contrárias ao que normalmente pensamos. Capítulo 7, versículo 1.
Conselho de sabedoria de pai para filho. O texto bíblico diz assim: melhor é a boa fama, reputação, caráter, do que um unguento precioso, perfume bom, literalmente o texto diz. E o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento? O que é isso? O primeiro conselho do pai para o filho é que caráter, meu filho, vale mais do que meras superficialidades, meras aparências. Ele faz um jogo de palavras respondendo àquela pergunta no final do capítulo 6. Quem sabe o que é bom? A palavra nossa melhor não revela isso, mas no texto original, a palavra melhor é literalmente bom é isso do que aquilo. 8 vezes ele fala isso. Algo é melhor que outra coisa. O que ele diz aqui é que o seu caráter é o que você levará consigo. Já comentamos aqui que nunca vimos um caixão seguido por um caminhão de mudanças. Nada levaremos conosco a não ser a nossa consciência e o nosso caráter. Então a pergunta para nós: que história de vida? Que nome? O nome representa o caráter. Você está perfumando o ambiente para esconder uma vida que fede? Essa ideia. A ideia de aparências e de show sem substância. Eu gosto muito do texto de Provérbios 11, 22, que diz isso. Como o anel de ouro em focinho de porco. Assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Ela se enfeita, mas por dentro é podre. Não tem caráter. Jovens aproveitando. Não siga o perfume. Não siga a aparência. Tudo isso desvanece. As rugas virão. Os quilos se aumentarão. O que fica é o caráter. Que conselho saudável do pai para o seu filho. Provérbios diz assim: a memória do justo é abençoada. Ele não está falando que nunca você vai ficar com Alzheimer. Minha memória é abençoada. Não, ele está dizendo a memória de você. Quando as pessoas falam o seu nome daqui a 10, 30, 50, 80 anos. Eu tenho saudade de fulano. O nome cheira bem. Eu tirei uma foto aqui com o pastor Joversi cantando aquela música Louvai a Deus comigo, do nosso saudoso professor, amigo, colega Carlos Oswaldo. Eu vou mandar para a viúva dele, Artemis. Nós que o conhecemos, quando ouvimos o nome Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, não são somente saudades, mas perfume de caráter, de dignidade, de paixão pelo Senhor, de fidelidade às Escrituras. Que legado você está deixando? Essa pergunta que o texto diz. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que prata e o ouro. Podemos vender o nosso caráter num instante. Podemos destruir anos que nós construímos isso. Um bom nome custa caro. Mas tem uma outra parte desse versículo que é muito sábio também, mas é meio mórbido por um lado. Ele vai falar muito nesses textos agora sobre o dia final nosso. Olhe para a segunda parte do versículo 1. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Ele coloca isso em paralelo à ideia, melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Boa fama
está associada ao dia da morte. E unguento precioso ao dia do nascimento. Por que isso? Porque no dia da sua morte, a beleza do seu caráter foi selado para sempre. Quando alguém nasce, é só potencial. Mas no dia da morte, combatemos o bom combate. É isso que Paulo fala. Eu completei a minha carreira. Há um certo alívio nisso no dia da morte, porque o potencial que só existe quando nós nascemos, aquele perfume, alegria e festa de um nascimento, mas nada foi feito ainda. Mas o dia da morte da pessoa que tem bom nome é muito melhor. Nós entendemos isso em Jesus. Infelizmente, por um lado, nós celebramos muito mais o Natal do que a Páscoa. Mas o Natal representa o início da carreira de Jesus. É legal, é romântico e tudo isso. Mas a Páscoa é a vitória. O potencial, a razão que Jesus nasceu foi para morrer por nós. O fato é que nós deveríamos celebrar como crentes muito mais a Páscoa do que o Natal. É o que esse versículo está dizendo. Então a pergunta que o Pai faria para nós: que tipo de nome, caráter você está construindo? As pessoas vão lembrar de você como alguém acessível ou distante? Gracioso ou legalista? Generoso ou pão duro? Ofuscado ou secado? Pelo aqui e agora ou com visão? Alguém que vivia para ser servido? Prepotente, arrogante, nariz empinado? Ou alguém humilde? Não sei se vocês conhecem a história de Disney. Mas no início dos desenhos animados, criaram-se uma técnica muito simples, talvez você brincava assim como criança, de fazer um desenho numa página, na próxima página uma pequena mudança, na outra página, outra mudança, em sequência, para fazer como se fosse um roteiro, um desenho animado. No início era muito simplório. Certa vez, no dia da vovó, que a minha esposa faz com os nossos netos, um dos meus netos chegou para mim, ele tinha 3 folhas, e fez o desenho animado, o filme dele. No canto superior, ele colocou um desenho, no próximo outro desenho, no outro desenho. Ele fez assim, mostrou para mim o filme. Só que não era muito sofisticado. O filme dele foi mais ou menos assim. O apóstolo Paulo falou: remindo o tempo, os momentos sucessivos, as oportunidades, porque os dias são maus, as portas estão abertas diante de nós, cada dia estamos passando por umas e não por outras. E o texto aqui nos desafia a construir pela graça de Deus, por amor a Jesus, com vistas à eternidade, a perspectiva do alto, um caráter que cheira muito, muito bem. Mas essa palavra nos leva para um segundo conselho. Pegando carona na ideia de que o dia da morte, quando o seu caráter foi selado, suas vitórias todas ganhas, pressupondo um nome bom,
leva para um outro pensamento que é meio estranho para os nossos ouvidos. Nós que temos medo da morte. Hoje vivemos numa sociedade que está tentando distanciar-se tanto quanto possível da realidade da morte. É bem diferente do que nos tempos antigos, em que o defunto ficava dentro da casa da gente. Inclusive na arquitetura de 2 séculos atrás, até os anos 1900 e alguma coisa, muitas casas da Europa, dos Estados Unidos, outros lugares, tinham 2 salas importantes. A sala de estar vivo. E o que eles chamavam de parlor, que era a sala dos mortos. Onde depois do falecimento, as pessoas passavam lá para reconhecer a vida daquela pessoa. A morte faz parte da vida, inclusive, conforme lemos no texto, não é para fugir disso, é para fugir para isso, não para a morte, mas para a realidade, porque quem reconhece a realidade da morte, vive muito melhor. Olha o que ele diz. Melhor ou bom é do que outra coisa. Bom, o que é bom, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Melhor funeral do que festa. Será? Por quê? Pois naquela se vê o fim de todos os homens. E os vivos que o tomem em consideração. O que ele está dizendo? Todos os caminhos não levam para Roma, levam para o caixão. E vive melhor quem vive ciente de que cada dia nos leva um dia mais próximo daquele dia. Um autor colocou assim, algum dia. A multidão vai para o cemitério. E eu serei o único que não voltarei. Essa é a nossa realidade. Efêmeros, transitórios, mas esse fato pode melhorar a sua vida. Assim como alguns de vocês que já foram diagnosticados com um câncer. A própria palavra nos assusta como a palavra morte, mas tem um poder extremamente poderoso para focar sua vida. Eu estou com câncer, eu não sei se eu sobrevivo ou não sobrevivo, e agora a vida vale a pena. Cada momento, cada cafezinho com alguém. Versículos 3 e 4 dizem, melhor é a mágoa, não mágoa de falta de perdão, a ideia da palavra literalmente é de tristeza do que o riso. O que é isso? Qual o problema com esse autor? Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Você contempla as realidades e as tristezas da vida. O coração dos sábios está na casa de luto, mas o dos insensatos na casa da festa, da farra, da alegria. Nós estamos nos anestesiando, nos injetando com doses que nos paralisam de entretenimento, de farra, de máscaras, de superficialidade. E quando nós vamos para o culto fúnebre de alguém que viveu e morreu bem, nossas vidas são transformadas. Melhor ir para um culto de um cristão que cumpriu seu dever de morrer bem, do que um ano de festas de aniversário. Mais vale um culto fúnebre de um senhor de 85 anos de idade, cuja esposa está sentada na frente, diante do caixão, depois de 60 anos de casados, de fidelidade, de compromisso conjugal, do que um ano de festas ou recepções de jovens em casamento. Mais vale. Porque você sai daquele culto melhor do que você entrou. O texto bíblico que mudou minha vida dentro desse contexto, eu já mencionei essa semana.
É um salmo de sabedoria didático de Moisés. O meu pedido, desde cedo, 17 anos de idade. Ó Deus, ensina-me a contar, valorizar, investir os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Para que eu tenha jeitão para viver, para investir naquilo que é eterno, a palavra de Deus, a pessoa de Deus e o povo de Deus. Investimentos que ninguém pode tirar. A realidade de que algum dia as multidões vão para o meu culto fúnebre e eu não voltarei. Faz com que eu viva melhor. E você também. À luz da eternidade, essa é a sabedoria. Número 3. Versículos 5 e 6. Agora, que variedade de conselhos do papai. Parece o que os pais fazem quando os filhos estão indo, talvez, para uma viagem longe, a faculdade, e uma metralhadora. Filho, não esqueça disso. Filho, lembra que eu te falei. Sim, pai, eu já sei, mas não sabe. Olha o que ele diz nos versículos 5 e 6. A crítica vale mais que bajulação. Que palavra sábia. Melhor ou bom é, isso que é bom, ele está falando, respondendo, porque realmente a vida tem significado. Melhor é ouvir a repreensão do sábio. Alguém norteado pela perspectiva do alto. Do que ouvir a canção do insensato. Pois agora é engraçado, o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. O que ele está dizendo? Mais vale alguém que tem peito para pôr dedo naquilo que as pessoas percebem que você precisa mudar para parecer com Jesus, do que 10.000 palavras de elogio e bajulação do temor dos homens. É frívola, é falsa, é fabricada, e parece que se você já colocou espinhos, alguma coisa lá, fazendo acampamento, alguma coisa, e tenta queimar, não madeira, mas espinhos. Muito fogo, pouco calor, e acaba essa ideia. Me desculpa, vou mexer um pouco com todos nós. Muitas das mensagens que mandamos, os textos de WhatsApp, as piadinhas, isso é legal, não tem problema, isso tem sido muito útil em muitos sentidos. E muitas vezes a gente termina... As próprias palavras no texto hebraico são mais ou menos assim, seria... Aquele fogo... Acabou. A superficialidade da mídia hoje e da nossa correspondência, comunicação, muitas vezes não passa disso. É legal, tem seu lugar, tudo bem. Mas vale muito mais. Ouvir uma repreensão, isso revela o estado do seu coração. Escuta o que Provérbios diz, como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Tem mais. De fato, eu contei no livro de Provérbios 78 versículos que falam que como você ouve ensino, repreensão e crítica, dita se você será uma pessoa sábia acima do sol, ou medíocre debaixo do sol. Isso foi importante para mim.
Porque a maior crise no meu casamento foi depois de 10 anos, quando a minha esposa, quem a conhece, é extremamente meiga, tranquila, doce, mas um dia ela falou para mim: Davi, tem alguma área da sua vida que está me incomodando? Ela contou para mim e eu caracteristicamente me defendi, racionalizei, justifiquei. Ela falou: chega, Davi, eu nunca vou te criticar mais. Eu pensei comigo mesmo: aleluia, yes! Não, não foi isso. Não foi. Porque eu me vi condenado. Minha melhor amiga, a talhadeira que Deus colocou ao meu lado para servir de reflexo e mostrar onde eu, Davi, não pareço Jesus ainda. O fato que ela tocou numa pequena área de tantas que eu conhecia da minha vida, mas doeu tanto porque eu era inseguro, incapaz de viver pela graça. Usava máscaras para projetar o que eu não era. Não era transparente, não era vulnerável e ainda não sou. Mas estou aprendendo. Porque essa marca do sábio, os ouvidos que atendem, ouvem e respondem à repreensão salutar. Sabe que muito crente na igreja faz? Alguém tem a ousadia em amor de falar alguma área da sua vida. É assim, mas da sua vida e seu filho, eu vou pegar minha bola, eu vou para casa. E nunca mais aparece. Imaturo, bebê, parado no tempo, não é sabedoria isso. Temos alguns missionários entre nós. Quem já aprendeu uma outra língua sabe um pouco do que é isso. Eu tenho uma senhora da nossa igreja, cada vez que eu prego, ela está presente. Ela me apresenta uma lista de todas as palavras que eu falei errado. Todas. 30 bonitos, belos anos que eu estou nesse país e ainda falo abobrinhas. E falei essa semana, chego lá no hotel, lá tem uma mensagem do pastor João Versi. Davi, não é miopicó. É míope. Aprendi uma nova palavra. Bendito do Senhor. Se você não tem o senso de humor, você nunca vai aprender uma outra língua. Você nem imagina as coisas que eu já falei de púlpito. Eu não vou falar aqui porque posso ofender algumas pessoas. Eu não sabia. A crítica nós temos que valorizar porque nos dá a perspectiva do alto, talvez pontos cegos que não vemos. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa vai ser sábio e alcançará misericórdia. Vamos um pouco mais? Eu paro quando eu canso. Número 4. Versículo 7. A metralhadora continua com conselhos do papai. Diz assim o texto, essa aqui é um pouco difícil. Verdadeiramente a opressão. Algumas traduções têm a extorsão, fraude. Faz endoidecer até o sábio. E as ideias aqui são paralelas. O suborno corrompe o coração. A nova versão transformadora diz: a extorsão transforma o sábio em tolo e os subornos corrompem o coração. O que ele está dizendo aqui? Até o sábio, se baixar a guarda, pode ser derrubado. Já comentamos sobre isso. 2 áreas principais que Provérbios e Eclesiastes destacam. Sexo fácil. Dinheiro fácil. O amor à carne. Amor ao dinheiro, ao money. O sábio que tem história de vida, bom nome, cheira como perfume a reputação dele, mas o momento de deslize, se baixar sua guarda, pode também cair. A tentação do suborno, de corrupção, é muito grande. Nós percebemos isso nas notícias da Lava Jato o tempo todo. Até pessoas que ninguém esperava, ninguém imaginava, mas todo mundo fazia.
Era uma cultura. Você percebe isso ao acompanhar as notícias. Era tão inculcado que até os bons caíram. Até aqueles que se diziam cristãos. Cuidado. Alerta. Palavra de conselho do Pai. Número 5, penúltimo, versículo 8. Impressiona de novo a variedade e a sabedoria, os conselhos, que infelizmente devem ser bom senso. Por isso nós temos que ensinar nossos filhos o livro de Provérbios. Porque não é isso que estão ouvindo o mundo fora. E quando nós transmitimos a perspectiva do alto, imediatamente nossos filhos se transformam na nata da sociedade. Quem engole o lixo do mundo vai submergindo-se, aprofundando-se na lama. O ensino dos princípios da sabedoria, com foco na pessoa de Jesus, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria, vai fazer do seu filho alguém excelente. Mas o melhor aqui no versículo 8, penúltimo, que diz aqui, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. O que ele está dizendo aqui? Ele já falou isso mais ou menos quando ele falou: melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Aqui é potencial, ali é a realização. A ligação entre as duas linhas é interessante. A nova versão transformadora diz: terminar algo é melhor que começar. A paciência é melhor que o orgulho. Ou seja, a pessoa que gaba-se de coisas que fará e não faz nada. Você conhece pessoas assim? Dá enjoo. Você não quer ficar perto do arrogante, o paciente, que fecha a boca e faz, não só fala. Quem fala muito e faz pouco, como diz o livro de Provérbios, como nuvens e ventos que não trazem chuva. Assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Arrogância, sem realização. A última palavra serve como forte advertência para nós. É versículo 9. Diz assim o texto. Palavra de conselho do pai para o filho. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Provérbios diz: homem de grande ira tem de sofrer o dano. Bom versículo para nós na criação dos nossos filhos, porque se tu o livrares, ele vai repetir tudo de novo. A impunidade de uma pessoa explosiva precisa ser tratado desde o berço, ou talvez termine no Congresso. Escuta o que Provérbios diz. A ira do insensato, tolo. Num instante se conhece. A pessoa fala: eu tenho a tendência a explodir mesmo, mas depois acabou tudo. Sim, acabou tudo e acabou com todos. Auge do amor próprio. O prudente oculta a afronta. O que presto se ira faz loucuras. O pai está advertindo o filho. Filho, se você tem eu vou usar a palavra temperamento, personalidade, caráter, indisciplina, vai se dar mal. E o homem de maus desígnios é odiado. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Há uma ira justa em defesa de outros, mas mesmo essa ira não pode continuar por muito tempo, porque se torna uma coisa pessoal. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ele aproveita isso para
detonar sua vida. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O contexto é ao ouvir a palavra de Deus. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Essa vantagem de pregação expositiva. Porque o pastor não pode ser acusado de jogar indiretas. Você fica bravo, mas não pode ficar bravo com ele, porque ele está no livro de Oséias já 11 semanas. E caiu um texto que falou para a sua vida, mas não é indireta. É direto de Deus para seu coração. Deixa eu terminar com essa advertência. E uma palavra de graça. O que o Pai está advertindo, conselho de sabedoria, o último que nós estudaremos. O problema de um momento de ira é que você pode estragar uma vida de reputação. Um momento de tolice. Exatamente o que nós acabamos de ver sobre o sábio que cai na armadilha da extorsão, da corrupção, do sexo fácil, do dinheiro fácil. Pode destruir uma vida inteira de sabedoria. Isso não parece justo, mas é a realidade. Um pouquinho de fermento leveda todo o pão. Um pouquinho de sujeira estraga todo o bolo. A Bíblia está repleta de exemplos. Caim matou Abel num momento de raiva descontrolada. Noé se embebedou e se expôs nu num momento de descuidado, o herói. Abraão dormiu com Agar no momento de fraqueza na sua fé. Moisés bateu na rocha num surto de arrogância. Davi tomou a Batseba num momento ocioso. E Pedro negou a Jesus no momento de covardia. A ideia aqui, não permita que um descuido estrague uma vida de reputação do bom nome que cheira melhor do que a fragrância do perfume. Mas onde entra o evangelho em tudo isso? Foi uma metralhadora de conselhos em que eu não sei sobre você, mas eu me vejo como tolo. Muitas vezes. É aqui que entra a graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Somos tolos, estultos, eu vou criar mais sinônimo, idiotas, burros, em muitos sentidos, erramos o caminho, somos explosivos, arrogantes, impacientes, fofoqueiros. Só pegando esse último versículo como exemplo. Olha o que a graça de Jesus, o único sábio, é capaz de fazer. Com exceção de Caim, que não admitiu seu pecado. Quem confessa e deixa alcança misericórdia, diz Provérbios 28:13. Mas o que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Caim encobriu e perdeu. Mas Noé, no final da sua vida, é uma de duas pessoas em todo o Antigo Testamento que diz: Noé andava com Deus, apesar da sua falha. Abraão vacilou na sua fé por mais de uma vez, mas ele é considerado amigo de Deus. Moisés bateu na rocha, sim, mas ele foi considerado como o homem mais manso na face da terra. Há esperança, irmãos, para nós. Davi adulterou e matou, mas foi considerado um homem segundo o coração de Deus. É graça sobre graça. Pedro negou a Jesus, mas se tornou o líder da igreja primitiva. Certamente o que encobre as suas transgressões jamais prosperará.
Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E isso porque o dia da morte de Jesus valeu mais do que o dia do seu nascimento. Porque lá foi potencial, lá foi promessa, mas aqui na morte e ressurreição de Jesus foi realização, foi redenção, foi ressurreição. E por isso nós podemos viver uma vida sábia. Por isso hoje nós podemos subir a escada, entrar no nosso drone, acessar Google Earth e olhar de cima para baixo do labirinto da vida e ter êxito com as nossas falhas e fraquezas, com certeza. E essa grande ideia que eu quero deixar com vocês, à luz desse texto, só uma amostra do que vem na segunda parte do livro. A sabedoria. Olha para a vida com a perspectiva do alto, à luz da eternidade. Todos os caminhos levam para o caixão. E depois disso, a vida eterna. Que investamos as nossas vidas naquilo que é eterno. Enquanto isso, que recebamos de Deus as boas dádivas, mesmo numa segunda-feira chuvoso. Nós aproveitaremos a vida no temor do Senhor, comendo, bebendo, curtindo a nossa família e trabalhando em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.